E aí galera, tamo aí para mais um vídeo, review do episódio 10 de Dororo. Antes de começar a falar desse episódio, deixa o like, se inscreve no canal e uma correção, que era na verdade isso que eu queria dizer. Correção do que eu falei no review da semana passada, que eu, até onde tinha visto, até onde eu lembro de ter pesquisado, tinha no site dizendo que era 12 episódios. Só que me vieram, metade dos comentários foram me corrigindo dizendo que não. Vão ser na verdade 2 quarts, que são 6 meses, ou seja... Eu revi lá e tinha 24 episódios escritos, então pode ser que eu esteja louco, o que é uma possibilidade, ou a previsão mudou. Vamos lá falar do episódio agora. Episódio 95% focado no Taromaru, e eu finalmente decorei o nome desse desgraçado, porque o episódio foi basicamente dele, então é tantas vezes o nome dele passando na tela que a gente acaba decorando, até pelo próprio nome do episódio também citar o nome dele, então finalmente decorei. 95%, porque no comecinho e no finalzinho tivemos a participação da Dororo e do Hyakkimaru também aparecendo nesse episódio. Foi bom pra gente conhecer o personagem, entender melhor a relação dele com os servos, a relação dele com até o próprio pai dele, né, de certa forma. Mas vamos lá. Primeiro o que a gente tem é o pai dele descobrindo que realmente o primeiro filho dele estava vivo. E o bicho, meu irmão, o bicho começa a suar. Mas, nossa senhora, tanto que ele vê uma porrada de estátuas, não sei como é que ele não tinha visto antes, né? Pelo visto ele vai lá há muito tempo. Mas ele vê lá as estátuas completamente, uma porrada de estátuas já, partida ao meio, destroçada. E ele tem, né, ele recebe a mensagem, passa um show de slide pra mostrar pra ele o que tá acontecendo. E assim ele descobre que o filho dele tá vivo. Ele vê, meu irmão, e mostra logo o visual dele assim, todo boladão, sujão, ensanguentado, tipo, caraca, mas o maluco tá bolado agora. Então dá aquela tranca no rabicó dele e beleza. Então a gente tem o filho dele aparecendo e o filho dele acaba, o Taromaru, né? Tem que falar o nome dele porque eu decorei. Taromaru, nesse episódio, ele também questionando isso com o pai dele, né? Tem esse pequeno momento aí de conflito. Acaba que o pai dele não tá a fim de responder, quer deixar ele fora disso porque é um negócio meio pesado. Imagina tu contar pro teu outro filho que você meio que fez um pacto com demônios, e esses demônios acabaram levando partes do irmão mais velho dele. É um negócio meio bizarro de se pensar, até porque a consequência do pai dele ter feito isso foi justamente a prosperidade da terra dele, né, dos plantios, etc, como tudo passou a dar certo, e como o Taromaru, ele admira isso, ele admira o pai dele por ter feito isso. Então imagina quando ele descobrir que isso, na verdade, foi causado por conta desse pacto que o pai dele fez com demônios. Eu acho que ele não vai ficar muito feliz. Eu só acho que ele não vai ficar muito do lado do pai dele. E meio que vai se tornar uma decepção, já que, pelo que a gente viu nesse episódio, por mais que o Taromaru ele tenha esse atrito com o pai dele, por conta do pai dele não querer levar ele para as guerras também, etc. E não querer contar esse segredo para ele, mas no fim das contas ele também admira o pai dele. Só que essa admiração vai se tornar uma decepção depois que essa verdade for revelada. Então vamos ver como é que isso vai ser. Mas a relação não só dele com o pai dele foi abordada nesse episódio, né? Mas também com os servos. Eu vou falar daqui a pouco, mas primeiro o servo que é questionado pelo Taromaru para ele tentar descobrir o que estava acontecendo. O servo direto do pai dele. E cara, é engraçado como os servos, né? Não só esse servo, mas também os servos diretos do Taromaru, como eles são muito leais, extremamente leais a ponto de morrerem. A ponto de morrerem pelos seus senhores. E é aquilo, né? Como se a pessoa realmente crescesse com aquele propósito e aquele propósito fosse algo completamente comum. De tipo, se eu precisar morrer, tudo bem por mim. É algo que já está internalizado na cabeça da pessoa. Tipo, a pessoa morrer cedo. Um exemplo claro assim, tipo, ou morrer, ou perder uma perna, ou... sabe, qualquer coisa. Numa era, por exemplo, de tanta violência, se você cresce nesse mundo, tipo The Walking Dead, você vai esperar que um dia você vá acabar rodando também. Porque você já cresceu naquele mundo, já está internalizado em você. Então a gente pode ver isso na forma como esses caras são tão leais, porque, tudo bem, a gente não entende ainda, não sabe ainda se eles cresceram lá, né, servindo a esse senhor, mas digamos que sim. Digamos que ele já tem aquilo dentro deles como algo natural. Então o servo, nesse caso, o servo direto do pai dele, acaba cortando, tentando morder a própria língua para não falar e tentar arrancar a própria língua fora. E isso causa não só a impossibilidade dele falar, apesar de, se ele souber escrever, vai poder escrever, né? Mas difícil, né? A taxa de analfabetismo devia ser alta lá pra caralho.
Então, acredito que não. Mas não só isso, mas ele muito provavelmente ia morrer, já que a língua é altamente vascularizada. Então, ele provavelmente ia rodar no fim das contas se não tivesse um tratamento adequado ali. Então, não só esse servo que a gente vê, mas também depois os servos, né, a relação do Tahomaru com os servos diretos dele, que são 2 irmãos, se eu não me engano, um casal de irmãos, se eu não me engano, que foi mencionado nesse episódio. E eles também estão dispostos a morrer pelo chamado de Waka, o jovem mestre, né? E foi mostrada a relação deles, né? Um pequeno flashbackzinho de como eles estão sempre muito presentes como como 2 figuras substitutas de pais que talvez o Tahomaru ele sinta falta até certo ponto de ter, porque nos momentos de tristeza, por mais que ele tivesse que ter os servos dele sempre acompanhando ele, porque ele era muito novo, então ele corria o risco e precisava ser protegido, mas a consequência disso é que eles acabavam também se tornando muito próximos dele e acabaram também participando desses momentos difíceis que a criança teve, né? Que o Tahomaru ele teve quando era mais novo. E por conta disso, eles criaram esse laço tão forte e eu já fiquei, caraca, mostrou esse flashback, é certeza que vão morrer. É a primeira coisa que a gente acaba pensando. Depois o Tahomaru ele decide ajudar um vilarejo lá que ele pergunta o que está acontecendo e tal. Basicamente, coisas sempre acontecem em todo lugar, né? Basicamente. Então, ele meio que substitui o que o Hyakimaru estava fazendo durante todos esses episódios, que é basicamente resolver problemas em troca de alimento e comida, né? E além de recuperar as próprias partes do corpo. Aliás, nesse episódio o Hyakimaru ele não recuperou nenhuma parte do corpo. Pelo menos não mostrou. Então, por que não? Talvez fosse só um monstro aleatório. Mas o Tahomaru ele decide ajudar aquela vila e eles vão lá lutar contra o caranguejo. Parecia no começo um kraken, né? Já que estava com aquela boca bem parecida mesmo, mas não. Era um caranguejão gigante e a estratégia que eles usam no primeiro confronto foi muito bacana, porque eles já foram munidos de informação, né, para aquela primeira batalha, porque já sabiam que tinha o lance de ser sugado pelo redemoinho, etc. Então falaram, então vamos se preparar aqui direitinho. E eles amarram os barcos nas árvores para que os barcos eles não sejam puxados, ao mesmo tempo que eles conseguem ficar mais próximos do bicho também. Acaba não dando muito certo, naturalmente, e aí tem a preparação para o confronto seguinte. Essa preparação, meu irmão, o tanto de coisa que eles cavaram, eu acho que não ficou tão claro nesse episódio. Porque é muita coisa. Eles tiveram que cavar, eles tiveram que desmatar, foi mostrado em frames, mas é um negócio gigante, cara. É um negócio gigante que eles tiveram que fazer. Eles tiveram que montar praticamente uma represa ali. Depois deles secarem o lago, eles conseguem, até com uma certa facilidade, né? Estavam conseguindo a vantagem. Só que o caranguejo ele não é idiota. O caranguejo, ele apesar de ter bosta na cabeça, ele também tem um cérebro. Então ele, cara, como é que o caranguejo é foda, né? Só não é porque não é só um caranguejo, um demônio também. Então ele tem algum nível maior de inteligência e aí atira as pedras na porta da represa para tentar fazer a água voltar. Só que o Tahomaru ele tem uma certa facilidade em cortar o caranguejo. Eu acho que poderia ser mais trabalhado na questão de luta mesmo. Um pouco dessa dificuldade, porque beleza, ele era um monstro gigante, um caranguejo gigante, que todo mundo estava tendo que lutar em um ambiente não muito agradável, né? Já que estava dando vantagem para o caranguejo, então eles conseguiram a vantagem do ambiente depois que secaram o lago. Só que mesmo assim, talvez seria uma hora boa de explorar o fato de que a carapaça do caranguejo é muito dura, ainda mais com um caranguejo daquele tamanho. Então seria uma boa se eles explorassem mais as articulações do caranguejo, porque o Tahomaru ele chegou e cortou simplesmente a maior pinça do caranguejo, como se fosse nada. Então talvez fosse mais bacana se eles tivessem jogado um pouquinho de estratégia durante essa parte aí. Mas beleza, o caranguejo inteligente faz a água voltar, show de bola. E aí, quem rouba o kill do Tahomaru é o Hyakimaru. Como assim? Tudo bem, nesse caso, pro Hyakimaru ajudar a galera, talvez fosse mais propício se... Tudo bem, a galera tava tendo uma dificuldade, mas o Tahomaru ele já tava indo para dar o golpe final. Ele já tava prestes a fazer isso. Então, não tinha aquela necessidade do Hyakimaru ajudar a galera. Ele chegou lá, pum, ajudou a matar o caranguejo também. E aí fica aquela tensão, tipo, olha só. É pra justamente dar essa sensação, olha só. Os dois mataram o caranguejo. Fazer aquele paralelo e fazer aquele contraste. Os dois irmãos finalmente se encontraram. É pra fazer isso, sabe? Pra não deixar
o Tahomaru muito abaixo, tipo, olha só como eu não estava conseguindo derrotar o caranguejo e como ele conseguiu facilmente finalizar o caranguejo, por mais que chegasse só no final. Não, é para deixar os dois balanceados ali, por mais que a gente não saiba se são mesmo no fim das contas. Mas é com essa intenção claramente. Mas infelizmente o Tahomaru ele não chega a ver o amuleto do Hyakkimaru, que foi mencionado no comecinho do episódio, né? Olha só, você tem esse amuleto aí, é da sua família, né? De onde é esse amuleto? E no finalzinho do episódio, a gente vê o amuleto à mostra, só que o irmão dele não chega a ver. Então fica aquela coisa tipo, por muito pouco não nos conhecemos de verdade. Olha só como as linhas quase se cruzaram. Mas esse foi o episódio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar análises semanais de Dororo. Conto com a sua inscrição. Ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.